Oi, meu nome é Luiz e o livro que eu escolhi foi Magistério, um Desafio de Ferro. E as autoras desse livro são a Cassandra Clare e a Holly Black. Bem, esse livro se passa na história de um menino chamado Cal Calum. Ele tem 12 anos e ele vai muito ruim na escola. Ele é um menino rebelde, responde aos professores e sofre muito bullying, porque ele não tem uma das pernas. Só que ele não tem uma das pernas, por quê? O pai dele, ele participava de guerras, né? Mágicas, porque esse livro contém... Ele está presente no universo de magia. E o pai dele estava na guerra chamada Guerra de Gelo, onde a mãe do Calum foi morta e ele foi tipo o único sobrevivente praticamente. E o pai dele achou ele, né? E a mãe dele escreveu antes de ele morrer para matar o bebê, só que ele não matou. E ele não tem uma perna por causa justamente que nessa guerra ele perdeu quando ele era bebê. Tá, agora o enredo principal se passa porque ele completou 12 anos. Então ele tem que ir numa escola de magia que se chama Magisterium. E pra ver se ele tem adepto pra... se ele tá adepto pra manusear os poderes, certo? E o pai dele, como tem esse trauma da esposa dele ter morrido, ele acha que a magia é desnecessária e ele tem muito medo que o filho dele entre nesse mundo. Ele, tipo, tenta colocar medo, falando que a escola é assombrada, falando que ele vai se perder, essas coisas assim, contando histórias sobre a escola pra ele ficar com medo. E fala pra ele ir mal nos testes. Até então, o Calum aceita, vai lá fazer os testes. Só que chegando lá, ele faz tudo errado, vai mal, e mesmo assim ele é aceito na escola. Ele é aceito com mais dois personagens, que é a Tamara e o Aaron, que vão ser amigo deles durante esse livro. Vai ser amigo dele durante esse livro, né? Todo o enredo. E é até meio engraçado porque parece um pouco, eu me lembrei quando eu tava lendo, que parece um pouco com a história do Harry Potter, porque a Tamara, ela lembra muito a Hermione, porque ela é inteligente, sabe de tudo, assim, e o Aaron lembra um pouco o Rony, né? Aquele cara que sempre tá junto do Cal, que tá ali sempre ajudando ele. Então, qual é o objetivo deles agora? Eles têm que aprender a usar os poderes elementais, né? Que é o fogo, o ar, a terra e a água. Só que aí tem um quinto elemento, que se chama o caos. O caos, os únicos dominadores dele pode ser os magos, tipo, os magos mais tops, assim, que seria os Marcrai. Acho que é esse nome, Marcrai. Só que tem muitos mistérios aí, por causa que esses magos que dominam o caos foi um dos principais motivos para ter acontecido as guerras e como é que posso falar? Tipo, desestabilizar esse mundo da magia. Então, a partir daí, o livro se passa mais no enredo de ele conhecendo a escola e vendo alguns mistérios que tem dentro da mesma, né, da escola. E junto com os dois amigos dele, a Tamara e o Aaron, eles vão conseguindo dominar mais os poderes e descobrindo muitos segredos. Então, basicamente é esse o livro, né? O mago que escolheu ele, se chama Rufus. E esse cara, apesar de ele não estar muito presente, nos momentos mais importantes ele sempre está lá ajudando o Calum e ajudando também os amigos dele. E o livro ele termina basicamente quase do nada, porque ele é o primeiro da edição, né? Tem mais, acho que 4 livros, são 5 edições. E mais as aventuras mesmo eles vão começar a vivenciar nos outros livros, pelo que eu pude também pesquisar um pouco. E basicamente é isso. Mas eu gostei muito do livro, ele é muito bacana, chamou minha atenção desde o começo, apesar de não gostar muito de ler. Mas eu gostei desse universo de magia, é tipo como se fosse um Harry Potter, só que de outra versão, sabe? É muito legal, muito massa e eu recomendo muito esse livro, porque ele não traz tipo, uma linguagem tão difícil assim, para quem até tem dificuldade para ler, e também ele é muito simples, assim, ele é uma história que vai te deixando instigado para ler a cada capítulo que vai passando.
E eu recomendo demais esse livro, eu gostei muito. E é isso.